2022. Ser sobrenatural. Mas, porque a Vanessa, inclusive, falou para mim se foi muito rápido. Eu falei, você achou que foi muito rápido? Eu também achei que não fui, mas, viu, Vanessa? Também tem mais gente aqui que testemunha que eu não fui rápido. Mas eu vou tentar falar mais espaçado, como de manhã. Quero ter um bate-papo com vocês, trazer alguns fundamentos importantes, e por isso eu preciso muito da tua atenção, que vocês controlem o movimento das crianças aí atrás. Tudo isso nos distrai e às vezes tira a atenção de um momento tão especial, porque a mensagem de hoje, ela precisa penetrar o teu espírito, não o teu entendimento. Então a primeira coisa que eu quero te pedir é o seguinte: não se preocupa se você não estiver entendendo aqui, mas recebe aqui. Pode ser? Então, à medida que eu estiver falando, se você não estiver compreendendo aqui, continua focado. O importante é que você receba no teu espírito, porque existem princípios que, na verdade, a nossa vida é governada por princípios. E se nós conseguimos receber essa realidade no espírito, essa realidade, ela vai contribuir para que aquilo que Deus quer fazer na nossa vida não encontre em nós uma resistência a isso. E o grande presente que eu recebi do Senhor nessa virada do ano foi que a palavra que o apóstolo L liberou me destravou para isso. Eu creio que haviam estruturas que estavam me impedindo de entender aquilo que ele falou de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda no culto da virada. E por isso, quando eu preparava a palavra, eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser virada de página. Então eu vou falar, eu estou gostando de ver o pessoal sair do fundo e vir para cá. Se você quiser prestar mais atenção e sair do fundo e vir para frente, pode vir. Teve uma época que eu ministrava, as pessoas sentavam aqui à frente, pode sentar também, aonde você se sentir mais à vontade. Nós estamos em casa. E nós vamos falar nessa noite sobre virada de página. Fala para quem está do teu lado: Deus tem uma virada de página esse ano na tua vida. Agora fala como quem crê, por favor. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus tem uma virada de página na tua vida esse ano. Quantos acreditaram nisso? Então aplauda o Senhor. Meu Deus do céu, uma notícia dessa era para a gente estar pulando, subindo na cadeira, arrancar a camisa, vibrar. Não precisa arrancar a camisa. Mas é uma virada. Quantos de nós estamos esperando uma virada de página na nossa vida? E não sou eu que estou te dizendo, o Senhor nos afirmou: este ano há uma virada de página para você e para mim. Amém? Eu estou muito feliz com isso. E eu queria ler com vocês um texto que está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20. Diz assim a palavra: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Sabe o que Paulo está dizendo aqui aos Romanos? Eu não sei se você entendeu. Paulo está falando que a criação manifesta a glória do Criador, que toda a criação ela contém elementos divinos. A vida do Criador está manifesta em toda a vida criada. Tudo que foi criado por Ele carrega parte dele, porque Deus não cria nada que não seja a partir de si mesmo. Então, quando Ele cria todas as coisas que são vivas sobre a face da terra, Ele imparte algo que faz parte da sua natureza, que é a vida. A vida das plantas, ela nasce em Deus. É um tipo de vida que nós chamamos de vida bios. A vida bios é originária de Deus. É evidente que a nossa vida, a vida de quem anda no Espírito, é uma outra categoria de vida que nós chamamos de vida zoe. A vida zoe só possui quem possui o Espírito Santo. Quem tem vida zoe aí, levanta a mão. Amém. Você tem
o próprio Espírito de Deus habita em você, aí reside a vida Zoe. Mas quando você olha para uma planta, ela tem uma espécie de vida que deriva de Deus, que chama bios. De maneira que quando você olha para toda a criação, é impossível você não ver a mente de um Criador que preparou tudo de forma extremamente detalhada e excelente. Você vê a presença de Deus em toda a criação. Esses últimos meses eu tenho assistido muito podcast com cientistas, com pensadores e principalmente com ateus. Apóstolo, você assiste. Esses dias a Leila passou por mim e falou assim: vai desviar aí vendo essas coisas. Eu falei: amor, pode ficar tranquila. Mas eu acho interessante, sabe por quê? Você vê o exercício que os caras têm que fazer. Irmãos, é tão difícil para eles, dentro do seu intelectualismo, construir um formato de pensamento para acreditar que nós somos oriundos de uma ameba, que você é o desenvolvimento de um ser unicelular, que foi se desenvolvendo, virou um vírus, virou uma bactéria, virou uma barata, depois virou um réptil, depois se criou perna, andou, e os caras acreditam nisso. Cara, precisa de muita fé para conseguir acreditar nisso, e não olhar para toda a criação, e ver o próprio funcionamento do corpo humano, e não perceber a presença de um Deus poderoso, que controla e comanda todas as coisas. E Deus é tão maravilhoso, e Ele é tão lindo no seu processo criativo, que toda a vida que existe sobre a face da terra, é como Deus escrevendo numa lousa primária, algo visível para nos explicar assuntos invisíveis. O desenvolvimento de uma planta, ele tem um paralelo e uma similaridade com processos que nós vivemos. Esses dias, eu estava olhando lá na minha casa, tem um pé de lixia, e cara, que árvore incrível aquela lixia, dá um fruto vermelho assim, super doce, gostoso, uma árvore bonita que faz sombra. E quando você abre aquela lixia e vai comer, ela tem um suquinho dentro, e daí tem a semente. E daí esses dias eu parei, eu acho que eu estou vendo muito podcast de filosofia, e fiquei filosofando. Como que pode uma árvore dessa surgir dessa semente desse tamanho? O mais incrível é que se você jogar a semente na terra, você não precisa ficar orando, falar assim: Senhor, em nome de Jesus, que dessa semente se transforme numa árvore de lixia. Você precisa orar para isso? Por quê? Porque é um processo que a ciência chama de natural, para mim é sobrenatural, mas ele é um processo natural, é um processo da vida. A vida bios funciona dessa forma: uma semente cai na terra, e quando essa semente cai na terra, ela passa um tempo que você não vê o que está acontecendo com ela, e você às vezes passa até esquece, fala assim: essa aí já era, não vingou. Mas enquanto você não está vendo nada, ela está germinando, e de repente começa a brotar alguns brotos ali, e começa a gerar raiz, e um tempo de profundidade naquela raiz, e tudo isso vai acontecendo, e você não está vendo nada e achando que já era. Mas de repente, olha para quem está do teu lado e fala assim: de repente, você passa lá um dia e começa a aparecer para fora da terra algo visível que foi gerado no invisível, e começa a ter vida, aquilo que sempre teve vida, você só não via. Vocês estão dando glória a Deus, orando em língua, eu só estou falando da semente. Você consegue perceber como uma semente é extremamente espiritual? Vocês estão tudo dando glória. Tem um povo do RTT aí, ó, e eu só estou falando. Isso aqui é uma aula de biologia. Você vai chegar na aula de biologia e vai começar a orar em línguas quando você ouvir sua professora. Tem um vídeo que eu separei. Hoje terminei de pregar, a Leila me mandou um vídeo. Falou: olha isso, amor. De repente começou um monte de gente me mandar vídeo, e era o mesmo vídeo que a Leila tinha me mandado, e eu achei muito interessante,
para ilustrar o que eu estou falando, eu queria que você prestasse atenção. Olha eu aí, aplauda ao Senhor. Agora vamos ver o que a Bíblia fala. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículos 26 ao 29. Me acompanha aí, ó. Marcos capítulo 4, versículos do 26 ao 29. Jesus utilizava a natureza para explicar realidades espirituais. Por quê? Porque os processos que acontecem na natureza ilustram realidades espirituais. Esse processo da semente é exatamente o que acontece comigo e com você. E Jesus estava falando sobre isso. Existe um paralelo do desenvolvimento da vida bios para o desenvolvimento da vida zoe. Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Ao que é semelhante o reino de Deus? A uma semente lançada sobre a terra. Quem falou isso? Jesus. Jesus falou: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. E assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, porque é chegado o tempo da colheita. Repita comigo: existe um tempo. Diante de todo o processo de Deus existe um tempo, e nós precisamos começar a entender pedagogicamente esse desenvolvimento, porque nós precisamos respeitar os tempos de Deus. Você não pode lançar uma semente de lixia no chão e passar uma semana e falar assim: vamos ver se já está dando lixia no pé. Você tem que esperar. Ah, mas eu não quero, eu quero uma semana. Então você vai se frustrar, porque o processo de Deus não muda para atender o teu tempo. Existe o tempo de Deus. Esse tempo de Deus, que muitas vezes a gente tem dificuldade para entender, se chama Kairos. As crianças aqui da casa já sabem melhor sobre esse tempo do que a gente, porque elas estão habituadas com a linguagem da sabida, que tem o relógio do Kairos. O relógio da sabida não tem cronômetro igual ao nosso. O relógio da sabida tem o Kairos e faz com que ela se mova no tempo de uma forma diferente. Então as crianças dessa casa têm mais facilidade para entender o que eu estou falando do que muitas vezes a gente. Agora, na verdade, a palavra Kairos, na sua definição literal, significa oportunidade. Repita comigo: oportunidade. Então o que é o Kairos de Deus? O Kairos de Deus é uma janela que Deus abre no Cronos de oportunidade para uma transformação. É isso que é o Kairos. Deus penetra o Cronos e abre uma janela profética que não está restrita ao tempo, e aquilo que às vezes ele precisava de 10 anos na sua vida, cronologicamente ele faz em um dia. Isso é uma janela de oportunidade profética. Isso é uma virada de página. Sabe o que Deus está nos falando nesses dias 2022? Há uma janela profética, há um Kairos, há um tempo de oportunidade aberto para transformar a tua história. Só aqueles que precisam de uma virada de página digam glória a Deus. Tem bastante gente precisando de uma virada de página. Agora, toda a manifestação visível dessa virada de página, ela acontece primeiramente através de um processo invisível.
A semente dessa mudança já foi lançada. Toda palavra liberada no mundo espiritual, ela é uma semente. Você já leu em algum lugar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Como Maria foi fecundada pelo Espírito? Através de uma semente. O processo que trouxe Jesus a esse mundo foi mais ou menos igual aquele vídeo que a gente acabou de ver. Uma semente foi lançada numa terra virgem, e essa semente passou algum tempo de forma invisível sendo desenvolvida, mas essa semente carregava uma vida completamente diferente de toda espécie de vida que a terra já tinha experimentado. Foi a primeira vez na história da humanidade que uma mulher portou uma semente com uma natureza de vida diferente da natureza caída de Adão. Por isso ele foi a primícia, o primogênito. Ele veio na verdade como unigênito, e depois da sua morte ele se transformou em primogênito, porque ele nos incluiu na sua vida. Mas ele foi semeado no ventre de Maria como uma semente. Todas as vezes que nós pregamos, a Bíblia fala que a palavra liberada, essa palavra oral, essa palavra que carrega a vida do Espírito, ela é uma semente. E para que ela possa frutificar, ela precisa encontrar uma terra fértil, que na Bíblia faz alusão ao teu coração. Quantas terras férteis nós temos aqui nessa noite? Quantos de vocês recebem o que eu estou falando como uma semente divina no teu espírito? Se você está recebendo isso, e eu estou recebendo isso desde essa virada, a palavra de uma virada de página, isso já está fecundando dentro de você. Mas você vai acordar amanhã, na segunda-feira, e a sua conta de água, a sua conta de luz, os seus problemas vão continuar lá. A palavra diz que esse semeador que lançou a semente passava a noite, passava dia, e ele não vinha nada, mas a semente estava germinando. O que você não pode é deixar ser roubado pela dúvida daquilo que o Senhor está liberando nessa noite, daquilo que o Senhor está liberando nesses dias, porque algo está sendo gerado ainda que você não veja. Amém? Põe a mão sobre o teu coração. Fala: Senhor, eu quero guardar com toda a minha força, eu quero guardar com toda a minha fé as sementes que estão sendo lançadas nesses dias, para que elas possam germinar e dar muitos frutos, e que essa semente se transforme na maior virada de página da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu escrevi essa palavra, eu ouvi o Espírito Santo dizer: uma raiz invisível produz excelência visível. Eu ouvi isso claro, assim como ouvi naquele outro dia a palavra do Senhor me dizendo que a celebração do mínimo nos habilita para viver o máximo. Eu ouvi o Senhor falar assim: raiz invisível, excelência visível. Toda raiz que está sendo gerada no profundo dos teus dias. Por que eu falo no profundo dos seus dias? Porque esse processo muitas vezes é solitário. Você pode estar cercado de pessoas, mas nem sempre vão entender o que você está passando por dentro. Você pode ser casado e bem casado, mas tem momentos que o seu marido, a sua esposa não vão entender o que está acontecendo dentro de você. É um processo onde Deus vai estabelecendo raízes profundas. É um processo onde essas raízes vão penetrando no nosso ser. É um processo onde nós vamos crescendo para baixo. Esse processo biblicamente é muitas vezes chamado de morte. Se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele não pode nascer e dar muitos frutos. Jesus foi lançado sobre a face da terra como uma semente do Pai. E eu quero te dizer que se você tem suportado esses processos de Deus, quantos aqui têm passado por processos de Deus há muito tempo? Se você tem suportado os processos de Deus, respeitado o tempo e o modo de agir do Senhor,
Eu tenho uma palavra para você. Se prepare, porque o Senhor nos falou claramente que essa estação chegou ao fim. Existe uma grande virada para a tua vida nesse ano. Amém? João 12:24 fala assim: em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Amém? O processo da semente ser lançada na terra, ficar escondida, ser trabalhada, ser processada até que ela dê fruto, é um processo de morte. E esse processo ele funciona através de um relógio divino. Eu estava falando hoje pela manhã que é similar a você pegar farinha, colocar ovo, colocar açúcar, construir um bolo numa forma e colocar dentro do forno, e depois de 1 minuto você chegar na frente e ficar, vai bolo, vai. O que você falar, o que você orar, as línguas que você usar, o que você profetizar não vai acelerar o processo do bolo dentro do forno. E quem está falando para vocês é alguém que entende muito de fazer bolos. Os processos de Deus na nossa vida, eles não podem ser acelerados. Por isso muitas vezes é tão difícil você respeitar esse tempo. Quantas pessoas interrompem os processos de Deus por causa da sua precipitação? Quantos jovens não sabem esperar o tempo de Deus para um casamento e entram em relacionamentos errados de forma precipitada, simplesmente por não saberem esperar? Esperar o tempo de Deus é uma das maiores chaves de sabedoria da vida. Esperar que a janela de oportunidade se abra para que você entre, que uma nova estação de Deus seja inaugurada por Ele. Porque quando você está sofrendo numa estação, a tendência que você tem é de querer antecipar a próxima. E existem estações que funcionam como ciclos, que parece que você vê se repetindo, e quando você vê, você olha e fala assim, já passei por isso antes. Quantos já passaram por isso? Estações parece que não tem fim. Você às vezes parece que se vê preso numa estação, num ciclo de prejuízo e de perda financeira que não acaba, que parece que já se transformou num filme de terror. Quando você acha que as coisas vão ficar melhor, volta de novo a mesma situação. Ciclos de problemas de saúde, pessoas que passam por tratamentos de saúde, quando acha que está ficando boa, volta de novo a doença, e a pessoa está enfiada naquele problema, hospital e tratamento e clínica, exame por anos. Problemas familiares, casamentos onde parece que o casal não consegue entrar no eixo, passa alguns dias bons, de repente as brigas retornam. Pessoas que estão presas em ciclos viciosos por causa de droga, por causa de bebida, e não consegue sair daquilo. Tem pessoas aprisionadas em ciclos de maldição que se repetem na sua vida há mais de anos. Quantos aqui estão vivendo situações difíceis, ciclos que você parece que se vê preso há mais de 1 ano e a situação não muda? Tem menos do que de manhã. Quando eu falei, mãe, quem está em ciclo há mais de 1 ano, a igreja inteira de manhã levantou a mão. Eu falei assim, quantos de vocês estão em algum ciclo que está te prendendo há mais de 5 anos? Levanta sua mão. Um grande número de pessoas. E eu quero mostrar para você que na palavra não foi diferente. Existem homens, existem mulheres, existem pessoas na história que passaram por grandes ciclos de muito tempo, presos nesse ciclo vicioso de roubo, de perda, de prejuízo, e que não conseguiam se livrar deles. Existem 2 realidades diferentes que eu queria colocar para vocês aqui. Existem ciclos que são processos de formação de Deus em nós, e é isso que eu preciso ser claro para que você entenda, que é o processo da semente. Deus nos faz crescer para baixo, é Ele que nos enfia num processo, é Ele que trata de trabalhar a reputação, de humilhar, Deus te humilha sim, a humilhação faz parte do processo de Deus, e Ele vai trabalhando para ir
rasgando esse homem exterior através desse processo de uma semente invisível. Mas existem outros ciclos e estações que nós entramos por causa de escolhas erradas e decisões equivocadas que nós tomamos na nossa vida. E nesses ciclos e nessas estações é mais difícil, porque além da gente estar passando o problema, a gente carrega a culpa. A gente fala assim: eu estou passando isso porque eu enfiei nisso. E daí sabe o que acontece? Chega uma hora que você perde até a coragem de orar. Eu não vou mais falar para Deus sobre isso, fui eu que fiz a besteira. Eu estou sofrendo a consequência dos meus erros. Quantos já passaram por situações assim? Você está entendendo o que eu estou te falando? O que eu quero te dizer, presta atenção agora. Se Deus te colocou num processo, ou você se enfiou num processo fruto de uma decisão errada, a palavra que Deus tem para esse ano de virada de página é uma janela chamada Kairos, de oportunidade, que não exclui uma situação ou outra. Se você se enfiou num buraco por problema seu, ou se Deus te colocou, essa virada de página te alcança esse ano. Basta que você creia. Amém? Juízes capítulo 6, versículo 1. Juízes 6, 1 diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Vocês já tinham visto essa história de Juízes? Essa é a história de Gideão. A nação, o povo de Israel tinha feito o que era mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de um povo inimigo, que eram os midianitas. Sabe o que aconteceu por 7 anos na história desse povo? Eles eram um povo que viviam da agricultura, e eles plantavam e colhiam. E por 7 anos, quando chegava a época da colheita, os midianitas vinham e roubavam tudo que eles tinham plantado. 7 anos sendo roubado. Eu perguntei aqui quem está em ciclo de perda, quem está com ciclo de prejuízo, quem está com ciclo de problemas por 1 ano. Alguns levantaram a mão, 5 anos. Eles estavam num ciclo de 7 anos de perda e de roubo. E eles estavam exatamente na condição de que muitos aqui levantaram a sua mão. Eles entraram nesse buraco, porque desobedeceram ao Senhor, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e como consequência ficaram presos num ciclo de 7 anos. Quando você está preso em tanto tempo num problema, você se acomoda com ele, você começa a se acostumar a ser roubado, você já não tem mais reação diante do roubo. Pessoas que já estão enfermas há tanto tempo, se você tem um problema no seu físico, no seu joelho, até mesmo obesidade, uma obesidade prejudicial à saúde, chega um momento que você fala assim: ah, cara, eu sou assim mesmo. E você vai largando. Mas chegou um momento que deu um estalo nesses caras. Eles não estavam suportando mais. Eles falaram: sabe de uma coisa, eu vou clamar ao Senhor, eu já não aguento mais essa situação. O que o Senhor está fazendo conosco nesse ano é nos chacoalhando para nos tirar de um lugar onde a gente se habituou a estar, de perda, de roubo, de prejuízo por anos. Às vezes você tem um problema de saúde, quando chamam à frente para orar, fala assim: olha, quem tem alguma enfermidade que precisa de oração, você fica sentado no seu lugar e fala assim: ah, essa aqui já é de estimação, está comigo há tanto tempo, nem vou lá. Fala: nem é comigo. Quem está aqui com um problema financeiro, daí você pensa assim: nossa, eu acho que o problema financeiro já faz parte da minha vida, não sei nem quando começou, não vou lá, isso aí já está normal na minha vida. Você se habitua nesses ciclos nocivos. Mas chegou um momento que eles tinham empobrecido de tanto que eles foram roubados. Juízes capítulo 6, versículos do 6 ao 12. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, e os filhos de Israel então clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou um Senhor, um profeta aos filhos de Israel. Preste atenção, todas as vezes que nós clamamos ao Senhor,
seja por consequência dos nossos erros, ou seja em meio aos nossos processos, a primeira coisa que Deus nos faz é liberar uma palavra profética. Nós fomos encharcados de palavra profética nos últimos dias de 2021. Irmãos, houveram momentos nos processos que eu vivi nos últimos anos que parece que Deus tinha entrado em silêncio, que Deus tinha ficado de mal comigo. Vinha profeta aqui na casa, orava por todo mundo, pulava, eu não profetizava para mim, para o próximo, e parece que Deus não tinha nada para me falar. Mas chegou nesse final do ano, era palavra profética para tudo quanto é lado. Eu estava vendo filme em casa, recebia palavra profética. Eu acordava, tinha palavra profética. Deitava, tinha palavra profética. Iam orar por mim, tinha palavra profética. E o mais interessante é que essas palavras proféticas todas se comunicavam. Todas essas palavras proféticas, elas se falavam. E grande parte delas descreviam um processo de semente. Grande parte dessas palavras que eu recebi falava assim: foi um tempo que eu te formei no silêncio escondido. Acabou esse tempo. E essas palavras proféticas que vieram sobre mim, vieram também sobre a casa, num volume impressionante. E culminou com o culto da virada. Não conseguimos nem terminar de ler todas as palavras proféticas que tinham. Mas o que ficou marcado é que 2022 será um tempo sobrenatural. 2022, olha para quem está ao teu lado e fala isso, mas fala pausado: será sobrenatural na sua vida. 2022 tem uma grande virada de página te aguardando. Amém? Aleluia. O Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, eu vos tirei da casa da servidão, eu vos livrei da mão dos egípcios. O que o Senhor está falando aqui? O Senhor está relembrando ele de tudo que eles já tinham feito na vida deles. Sabe que o Senhor está nos falando nesse ano que se encerrou para o início de 2022? Traga à memória o que te traz esperança. Até aqui o Senhor te sustentou, até aqui o Senhor tem cuidado de você, até aqui Ele permitiu que você passasse pelas águas, mas elas não te afogaram. Ele permitiu que você passasse pelo fogo, mas Ele não te queimou. Ele te trouxe aqui sustentando pelas mãos, porque Ele é teu Pai. E agora chegou um tempo de Ele ser glorificado através da tua vitória. E esse tempo é chamado hoje. Nós entramos nessa estação no calendário de Deus. E ele começa a relembrar o povo. O profeta vem e fala: fui eu que livrei vocês dos egípcios, fui eu que livrei vocês de todos quantos vos oprimiram, os expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o profeta termina de falar, e então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do orvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Primeiro o profeta, depois o anjo do Senhor, que eu não vou entrar no mérito aqui de quem é esse anjo do Senhor, mas a própria manifestação de Deus vem quando é necessário a mudança de um ciclo. Amém? Primeiro ele libera uma palavra profética. Por quê? Porque a maior oposição e resistência para aquilo que Deus quer fazer não é o diabo, não é o midianita, não, somos eu e você. A nossa mente se estagnou nos ciclos que nós vivemos e a gente não consegue crer. Então, depois que vem o profeta, fala tudo isso, vem um anjo. Esse anjo se senta diante do filho de Joás, chamado Gideão, que estava malhando trigo no lagar. Esse cara já estava por 7 anos sendo roubado. Ele escolheu um lugarzinho escondido, pegou o trigo dele e falou: deixa eu ficar aqui, porque quando os midianitas passarem, eles vão passar, eles não vão me achar. Nossa, é uma borboleta.
Isso é profético, ela devia estar escondida aqui. Eu vou ficar aqui escondidinho, porque agora eles não vão me achar e eu estou com o trigo aqui. Sabe o que é isso? É um cara que já estava moldando a sua vida ao roubo. Já estava tão habituado. Daqui a pouco está chegando a hora de ser roubado, deixa eu ficar aqui escondidinho. Às vezes você está assim. E daí, não basta um profeta. O Senhor tem que se revelar a você. E o Senhor chega diante desse homem, com medo, escondido, e fala assim: o Senhor é contigo, homem valoroso. Parece que Deus está sendo irônico com Gideão, né? O cara medroso, o cara escondido, e Deus fala assim: o Senhor é contigo. E ele continua falando: você vai ser levantado como libertador desse povo. Daí ele fala: eu acho que Gideão olha para ele e fala assim: você está de sacanagem. Você sabe quem é minha família? A gente não tem faculdade, a gente não tem estudo, uma família desprezível diante da nação de Israel, e eu, dentro da casa do meu pai, sou o menor dessa família. Como assim eu vou ser o libertador? A maior dificuldade que tinha para acontecer o que Deus queria fazer era o próprio Gideão, com a sua mente presa nos ciclos de derrota que ele vivenciou. Sabe qual é a maior dificuldade que nós temos quando nós liberamos uma palavra sobre a casa desse jeito? É que muitos de vocês, e aí eu não vou me incluir nisso, muitos de vocês têm dificuldade de crer que quando Deus fala é um tempo de sobrenatural e virada de página, você está incluso nisso. Às vezes você pensa assim: essa palavra é para o Alan. O Alan é tão limpinho, tão bonzinho, tão crentinho, vai cumprir eu sou um cara ruim, sou difícil. Nossa, eu já falei tanto mal do apóstolo Cristiano, do apóstolo L. Deus te perdoa, irmão. E a gente também tem que perdoar. Mas o que eu quero te dizer é que as situações e circunstâncias da sua vida não vão impedir o que Deus quer fazer. A Bíblia fala assim: agindo eu, quem impedirá? Sabe o que isso quer dizer? Que nem você pode impedir Deus de agir. Quando Ele quer te abençoar e quer mudar a tua história, Ele vai mandar profeta, Ele vai mandar anjo, Ele faz o céu se abrir para que você entenda que Ele quer te abençoar. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você está entendendo? Você está entendendo que isso é com você? Fala com uma cara de bravo. Você está entendendo que é com você, ô cabeção? Você gostou de chamar o seu irmão de cabeção, né? Pode ser que esse Johnny é demais. Obrigado, Deus. Pode ser que você também esteja vivendo esse ciclo, mas o Senhor está liberando para nós uma palavra que Ele está quebrando esse ciclo. Ele decidiu abrir uma janela profética e nos inserir num espaço chamado Kairos, que vai remir o tempo de roubo que nós passamos na nossa vida. Esse ciclo de perdas, esse ciclo de dificuldade, essa página está sendo virada. Amém? Eu fui chacoalhado pelo Espírito Santo a crer nisso. E quando eu olho na história, eu não vejo só Gideão, eu vejo um homem que foi chamado de pai da fé passar pela mesma situação. Abraão recebe uma promessa de Deus com 75 anos de idade. Com 75 anos de idade. E ele recebe uma promessa que ele seria pai de nações. Só que ele teve que conviver com 25 anos de um ciclo de esterilidade da sua esposa Sara. Depois que ele recebe a promessa, passam-se 25 anos, e todos os dias ele orava para Sara e nada acontecia. Mas diz as Escrituras, e o apóstolo Paulo nos relembra disso, que havia algo que Abraão fazia, que o mantinha crendo na promessa. Romanos capítulo 4, versículo 20 diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Sabe o que nós precisamos fazer durante o processo que a semente está debaixo da terra? Sabe o que nós precisamos fazer nos momentos que você não consegue ter sinal visível
que algo está acontecendo, parece que Deus se esqueceu, parece que tudo está morto, mas Deus está trabalhando e você não vê. Nessa hora você não pode murmurar, nessa hora você não pode questionar, nessa hora você precisa continuar dando glória a Deus, porque quando nós glorificamos a Deus por aquilo que nós não estamos vendo, nós estamos preparando o ambiente para aquilo que vai ser visível possa aparecer. E foi exatamente aquilo que eu tinha falado para a Linda quando ela estava num processo de um exame lá em São Paulo. Passar 4 horas dentro de uma máquina, um diagnóstico médico que ela podia ter uma veia estourando no cérebro a qualquer momento, parafusa um monte de coisa na cabeça, enfia lá dentro, fica sem se mexer por 4 horas. Apóstolo, ora me enviando. Tá bom, mas eu vou te dar uma palavra: celebra o Senhor. Foi a Linda que falou aleluia? Ela é doida. Como que alguém fala assim? Eu não sei quem é mais doida, ela ou eu, de ter falado isso para ela. Você está indo para um lugar desse e alguém te dá uma palavra: celebra o Senhor. E ela creu, e ela creu, e ela ficou com o dedinho dentro da máquina, a única coisa que podia mexer. Celebrai a Cristo, celebrai. Você consegue imaginar alguém celebrando nessa situação? Existe, todo o processo de Deus tem um protocolo, e o protocolo, enquanto a semente está debaixo da terra e você não está vendo, celebra o Senhor, dá glória a Deus. Agora, nós precisamos nos apegar a esse protocolo, porque esse ano nós vamos ver uma virada de página. Eu não sei se essa virada de página vai acontecer amanhã ou no dia 29 de dezembro de 2022, mas esse ano você vai ver uma virada. Esse ano eu vou ver uma virada. Levanta a sua mão para mim e fala assim: apóstolo Cristiano, você também vai ver uma virada. Eu recebo, irmãos. Nós vamos ver uma virada de página esse ano. Aleluia! E para isso nós precisamos diferenciar 2 coisas de forma bem rápida. Eu não vou falar de forma bem rápida, porque senão quem não entendeu não vai entender de novo. Existe uma diferença muito clara na leitura das escrituras daquilo que é promessa e daquilo que é fato consumado. Repita comigo: promessa é diferente de fato consumado. Todas as vezes que você lê a Bíblia, você precisa ler a Bíblia com os óculos do novo pacto, senão você faz uma mistureba que você não consegue entender o que foi promessa, o que é fato consumado para nós. A estação que nós estamos, se mistura tudo. Existe uma diferença entre promessa, entre fato consumado e entre pacto. No momento em que você lê as escrituras, você tem que saber diferenciar o que é uma promessa, o que é um fato consumado e o que é um pacto. O que é uma promessa? Promessa é o que Deus afirma antes de ser realizado. Deus afirmou algo antes que Ele realizasse, é uma promessa. E fato é aquilo que Ele já cumpriu, que já está realizado. Todos os homens que viveram no antigo pacto, quando você lê Jeremias, quando você lê Moisés, quando você vê a história de Daniel, quando você vê Isaías, quando você vê esses homens do antigo pacto profetizando, eles profetizavam a partir de realidades futuras. Isaías falava de um Messias, Isaías falava de um homem que padeceria, que sofreria. Moisés falava de uma lei que era a sombra daquilo que Jeremias também profetizou, porque Jeremias fala que essa lei de Moisés um dia seria impressa no nosso coração. Eu acho que eles falavam de coisas que nem eles mesmos conseguiam entender o que era, e é tão realidade que eles não conseguiam entender, porque os judeus não conseguiram compreender quem era o Messias quando ele apareceu, porque eles foram criando uma imagem na sua cabeça de como aconteceriam as promessas. Esse é o maior problema com as promessas, porque Deus te libera uma promessa e você tenta interpretar a partir da tua ótica o caminho dessa promessa.
Eles imaginavam o Messias como um libertador, como um guerreiro. E Jesus nasce de uma maneira simples e humilde, confunde eles na compreensão da promessa. Agora, tudo aquilo que era promessa para esses homens, ou grande parte daquilo que era promessa para aqueles homens, para nós hoje não é promessa. Quando se fala de Messias, o Messias é uma promessa ou uma realidade na sua vida? É uma realidade. Quando você fala do sangue que perdoa os pecados, é uma promessa ou é uma realidade? Quando você fala do Espírito que seria derramado em toda a carne, profetizado por Joel, isso é uma promessa para aqueles que viviam no antigo pacto. Para nós que estamos no novo pacto, é uma promessa ou uma realidade? É realidade. Nós precisamos saber diferenciar promessa de fato consumado. E o que é um pacto? Um pacto é um acordo que Deus faz com os homens que envolve promessa e fato consumado. Dentro de um pacto está incluso promessa e fatos consumados. E nós vivemos um novo pacto. O pacto que governa as nossas realidades hoje é diferente do pacto que Moisés vivia, é diferente do pacto que Davi vivia. Então, se você começa a ler a Bíblia e ver Deus falando com Davi, e ver Deus falando com Moisés, você fala assim: vou me apropriar disso. Muitas vezes você está fazendo de forma equivocada, porque nós estamos em uma outra estação. E na estação que nós estamos, existe um fato consumado que Deus está trazendo à luz no ano de 2022. Você está entendendo? Você entendeu a conceituação de promessa, fato consumado e pacto? Por quê que é importante? Porque a palavra que nós temos para o ano de 2022 não é uma promessa, é um fato consumado. Repita comigo: ser sobrenatural não é uma promessa, é uma realidade. Porque todos aqueles que possuem o Espírito Santo são sobrenaturais por natureza. Amém? Se você entendeu, aplauda o Senhor. A base do novo pacto é fé. É fé porque nós precisamos entender que nós já estamos em Cristo, permanecemos nele. Os atos consumados por ele se tornaram realidades em nossa vida. E para finalizar, eu quero só que você entenda que quando nós recebemos essa palavra do ser sobrenatural, a palavra ser, ela vai ditar mais ou menos não, ela vai nos nortear naquilo que é o nosso protocolo para viver a virada de página desse ano. O ser é uma palavra que está distribuída em 3 letras: sustentar e servir, a letra S, expandir e receber. Sustentar o quê? Todas as instruções, palavras, promessas, palavras proféticas que nós já recebemos, nós precisamos sustentar pela fé. Deus não precisa falar de novo que nós vamos ser uma fábrica de milionários, Ele já falou. Nós precisamos sustentar pela fé. Deus não vai falar de novo que Ele nos deu um sistema de educação, porque Ele já falou. Nós temos que sustentar pela fé. Deus não precisa mais falar que nós vamos ser uma torre de transmissão, porque Ele já falou. Nós temos que sustentar pela fé. Agora nós precisamos expandir a nossa mente. Olha para quem está do outro lado e fala assim: você precisa de uma mentalidade apostólica. Você precisa enxergar além do seu umbigo. Você precisa ter uma visão mais ampla das palavras que Deus tem liberado nesse lugar, porque elas envolvem você, elas estão relacionadas a você, mas elas têm um contexto muito mais amplo que você. Expandir vai muito além do que expandir seu negócio, expandir seus sonhos, é expandir a sua mentalidade. E receber, porque muitos de nós temos dificuldade de receber uma palavra como a de hoje. Você começa a pensar assim, pelos ciclos de derrota que passou: essa palavra não era para mim, essa palavra é para o meu irmão. Eu não creio que vai ter uma virada esse ano. A gente se tornou tão descrente que a gente desaprendeu a receber. Eu quero que nessa noite o Espírito Santo te convença, porque eu não tenho poder para isso, que essa palavra de uma virada de página é uma realidade para a tua vida esse ano. Quantos querem receber isso como verdade na tua vida? Amém?
e nós possamos então, assim como Abraão, ou uma realidade mais próxima que nós, assim como a Linda, glorificar a Deus em qualquer processo que nós viemos a viver, porque enquanto você não está vendo, enquanto você não está entendendo, existe uma semente produzindo raízes, e ela vai dar frutos, e ela vai frutificar, e ela vai crescer, e ela vai se tornar visível. Aleluia! Se coloque de pé. Eu quero orar por você nessa noite, pedir para o louvor me ajudar aqui. Mas calma aí, não vai me dar spoiler. Feche teus olhos. Eu quero que você se renda a essa palavra nessa noite. E eu quero profetizar que ela vai penetrar o teu ventre espiritual como uma semente. Ela vai penetrar toda barreira de incredulidade, todo temor, toda incerteza, toda incredulidade. E o próprio Espírito Santo vai te encher de vida nessa noite. Vai abrir a tua mente para que você receba e creia nessa palavra, para que você sustente pela fé essa palavra. E nós veremos essa virada de página ao longo desse ano. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nessa noite pela vida de cada um dos meus irmãos. Pai amado, por essa família que eu amo, mas que eu sei que o Senhor ama ainda mais. Por cada um daqueles que estão aqui presentes ou estão nos acompanhando pela internet nessa hora, pela TV Rica. Pai amado, que eles sejam agora penetrados no Espírito por uma semente de vida, essa semente invisível, mas real, essa palavra profética, que, Pai amado, viveremos uma grande virada de página na nossa história nesse ano. Eu declaro que os ciclos de perda, que os ciclos de prejuízo, que os ciclos de derrota são quebrados em nome de Jesus. Eu profetizo que uma janela no tempo, um kairos do Senhor de oportunidade se abre, e Ele te insere nesse lugar, para que você possa remir os anos da tua vida, remir os dias que foram roubados, remir os dias que foram perdidos. Aquilo que você pensou que levaria 10 anos para consertar, Deus fará em 1 ano. Deus mudará a história da tua vida. Deus mudará a história da tua vida. Recebe em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Vamos celebrar o Senhor. Aleluia. 2022. Ser sobrenatural.